meu nome é Adriana Bernardo, sou da Unidade Goiânia, Goiás. Atualmente sou coordenadora pedagógica da educação infantil. Observando nas manifestações das crianças as dificuldades em relação ao verdadeiro conceito de bem, procuramos oferecer alguns conceitos da pedagogia logosófica, que, permeando as atividades curriculares, poderiam inspirar ideias úteis e pensamentos construtivos a partir da vigilância do próprio mundo interno, detectando pensamentos afins e contrários aos propósitos do bem. Nesse afã de aperfeiçoamento, o homem aprende a ser bom, porque conhece e sabe distinguir o justo do injusto e a verdade do erro. Seu próprio exemplo constitui por si só um constante fazer o bem, porque beneficia a todos que se vinculam à sua vida. Algumas dificuldades detectadas quanto ao conceito de bem. Cometer faltas e pedir desculpas com frequência, sem refletir o motivo do erro e nem traçar metas para corrigi-los. Querer ser dono da razão. Querer o bem para si, sem se importar se representava algo ruim para o outro. Querer levar vantagem em tudo. Achado não é roubado. A culpa sempre é do outro. Ao observar, as ideias foram surgindo. No período de planejamento pedagógico, estabelecemos junto às docentes um slogan para o ano que favorecesse a compreensão das crianças com relação à ética. Sempre alerta, sou um guardião do bem. O trabalho com o conceito de bem iniciou-se na apresentação do slogan, refletindo com as crianças sobre o que é um guardião, qual a sua função, como estar sempre alerta e se o bem deveria de fato ser defendido e protegido. Continuamos o trabalho ainda refletindo com as crianças. O que acontece se não formos guardiões do bem? Manifestaram que o mal vai crescer e aumentar nos seres e no mundo. O que podemos fazer para que haja o bem no mundo? Responderam que tem que partir de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte. Outro recurso que usamos foi um cartão com a imagem de uma criança em posição de alerta. A segunda imagem trabalhada foi a do veículo do bem, para transportar o bem para todos os ambientes. Qual é a nossa responsabilidade em relação ao bem? Concluímos que transportar o bem para todos os ambientes e em todos os lugares é um dever de cada um. Ser um condutor do bem. A responsabilidade de cada um é ser um condutor desse bem, evitando que o mal se expanda e se infiltre cada dia mais na vida dos seres. O trabalho prosseguiu com algumas reflexões a respeito de um vídeo cujo título era Vírus da Gentileza. Repercutiu favoravelmente no interno das crianças. O vídeo mostrou, através de situações corriqueiras, como o bem pode aumentar ao unir-se muitos em prol de realizá-lo. A repercussão no interno foi tanto que algumas turmas bateram palmas espontaneamente, outras pediram para passar mais de uma vez. Uma criança expressou que gostaria de morar nesse lugar. Outra disse que não haveria mais necessidade de polícia, porque todos seriam bons.
O objetivo era despertar nas crianças o quanto é bom e grato pensar no bem do outro e estimular o cultivo de pequenas gentilezas nos diversos ambientes que frequentam. Oferecidas algumas sementes de bem, criamos oportunidades de registros de suas movimentações internas. Deveriam experimentar e viver a realidade do guardião ao vencer um pensamento negativo, fortalecendo sua parte boa. Alguns pequenos relatos. Em ciências, aprendi a separar as impurezas, separar o sujo do limpo. Também aprendi sobre a água pura e potável. No meu interno, também posso separar as impurezas, separar os pensamentos do mal dos do bem. Devo ter conhecimentos, também devo ser prudente, um guardião do bem. Construir uma barreira muito forte para que nenhum pensamento mau entre no meu interno. Eu me sinto muito bem quando consigo combater pensamentos do mal. Isso é ótimo, me sinto mais feliz, o dia rende mais e também adquiro mais conhecimento. Relato de uma aluna do 4º ano. Onde eu aprendi a separar os pensamentos do mal e do bem. Em ciências, aprendi sobre o processo de purificação da água, através da destilação, floculação e filtragem. Eu melhoro os meus pensamentos por meio da seleção que faço entre o bem e o mal. Após essas aulas, eu me sinto mais valente e seguro para tomar decisões. Melhorei o meu comportamento, além de poder compartilhar minhas experiências com meus colegas. Relato de um aluno também do 4º ano. Estes exercícios favoreceram que as crianças observassem a si mesmas, criando estados de atenção, pequenos estados de consciência sobre o que vão vivendo, sentindo e experimentando. Na unidade das palavras, utilizamos a imagem das palavras como folhas ao vento, ou seja, palavras que se espalham levando o bem ou o mal. Ressaltamos a importância do cuidado com as palavras para que elas levem adiante o bem, o certo, o que é bom e verdadeiro. A imagem do mel, algo doce como a afabilidade, foi utilizada para recordar que esse valor ético suaviza nossas atitudes, nos permite atuar sem aspereza e sim com docilidade na convivência. Quais são as atitudes de um ser afável? Esta pergunta gerou a oportunidade de observarem a si mesmos, identificando as atitudes de afabilidade próprias de um guardião do bem, na própria conduta. Outras imagens utilizadas no trabalho sobre o guardião do bem foram a do escudo protetor ou couraça, que alguns animais normalmente têm no corpo para sua proteção. Qual seria nosso escudo protetor? Para que o teríamos e de que nos defenderia? Observamos a realidade que viviam as turmas. Vários pontos foram destacados, especialmente sobre a defesa contra os maus pensamentos. O trabalho foi de identificar o inimigo, pensamento negativo, e o uso do escudo protetor, que é o valor ou virtude. No decorrer do trabalho, foi criado um bóton, cujo desenho foi das próprias crianças, escolhido após a realização de um concurso nas aulas de artes. Teve como título Guardião do Bem. Todos na escola, alunos, professores, gestores, usaram o bóton por um longo período, como recurso para recordar sempre do propósito de ter uma conduta digna de um guardião do bem. A imagem do guardião do bem incentivou boas condutas durante o ano.
Houve estímulos em oferecer o exemplo para estender o bem a outros seres. Sentiram que o trabalho não é fácil, porque no momento de atuar podem ser outros pensamentos a tomarem o lugar dos bons. Exigiu maiores estados de atenção aos pensamentos da mente. O docente deve experimentar na própria vida para ensinar com a palavra viva e com o exemplo de uma conduta respaldada em uma ética elevada. Os elementos da pedagogia logosófica contribuem, de fato, para a formação integral de uma criança, gerando resultados fecundos e mudanças efetivas na conduta. Consideramos a experiência do ano muito rica. Observamos em todos que a imagem do guardião do bem permaneceu incentivando boas condutas e estímulos a estendê-los com o exemplo a muitas pessoas. As crianças demonstraram ter tido uma compreensão maior do significado de adotar na vida uma ética elevada. Sentiram que não é um trabalho fácil, que muitas vezes, embora exista compreensão, no momento de atuar são outros pensamentos que tomam o lugar dos bons. Ficou claro com o estudo sobre a formação de conceitos que este exige um processo lento e gradual e requer também frequentes estudos e experimentações. É preciso criar oportunidades para que as crianças confirmem por si mesmas as verdades contidas nos conceitos logosóficos. Ter a definição de algo não é o mesmo que ter um conceito e o exemplo na conduta do próprio docente que ensina, através de atitudes que respaldem sua palavra. É a melhor forma de fazer penetrar no outro o que se ensina. Ao viver o conceito, ensina-se com a palavra viva e com o exemplo de uma conduta respaldada em uma ética elevada. Fica claro que para alcançar resultados fecundos, mudanças efetivas na conduta, há que educar de forma que lhe chegue à consciência, isto é, que o que aprenda não seja para o momento em que se encontre, senão que deve evitar-lhe para todos os momentos, esteja a criança onde estiver, em casa, fora de casa, que seja uma norma invariável para a sua conduta, da logosofia.